Evolução, palavra que está no dicionário da humanidade há mais tempo do que é possível contar, que significa estar vivo, em uma eterna metamorfose, ou sobreviver. Tem altos e baixos, todo setor tem. O que a gente tem que fazer? Aprender, né? Aprender com a dificuldade para nos tornarmos mais fortes, mais organizados para a próxima vez não sofrer tanto. Em uma pesquisa atual sobre os impactos da pandemia da Covid-19, o professor e doutor em Geografia Humana Eudes Leopoldo afirma que a crise sanitária, que é seguida por crises em todas as dimensões da vida e do espaço, significa o fim do século XX e a emergência efetiva do século XXI. Ou seja, uma virada de chave, de olhar, de adaptação. No campo, aprender tornou-se palavra de ordem. Mudar, uma questão de necessidade. Sempre foi assim, mas em um ano pandêmico e extremamente seco, a agricultura precisou pensar em mudanças que vêm para ficar e também para melhorar. Afinal, é para frente que se olha. Nunca se esperou que a pandemia fosse continuar. Então, realmente, agora, esse ano, nós estamos percebendo que existe uma preocupação maior entre os colaboradores, sim. E isso agora está gerando, assim, uma desestabilizada, assim, no sentido, as pessoas, dá para perceber que elas estão mais irritadas, com aquela menos motivação, né? É que 2020, de fato, deixou marcas. Não foi fácil conciliar a vida transformada pelo medo do coronavírus com os campos afetados pela seca. Quem dirá os aumentos de custo de produção, que, como em uma terceira onda, afetaram diretamente os agricultores. A gente teve um boom nos preços de soja e milho ao longo do ano passado, e esse preço continua em alta, e a perspectiva é que se mantenham assim ao longo do ano, então isso ameaça seriamente esses setores, e, por outro lado, a estagnação no consumo interno, por conta, principalmente, da crise. Em uma análise do que se viveu e do que se aprendeu com os últimos meses, emergem também questões sobre como esses aprendizados vão ser aplicados na prática e como se estrutura o futuro do setor. De forma geral, o campo sempre se estruturou com a ajuda de entidades ou de terceiros. Não só dos governos vem o suporte para produzir. Em momentos de dificuldade, a agricultura vem podendo contar principalmente com um forte apoio das cooperativas. Como as cooperativas são grandes difusores junto com o governo, através da IPAGRE, a gente leva toda a assistência técnica. E ela é muito aceita, tanto que nós temos hoje muitos agricultores familiares que são realmente grandes empresários, né? E têm grandes produções e, com isso, conseguem uma estabilidade financeira muito boa e, inclusive, estão fazendo a sucessão em suas propriedades para que o agro continue a produzir. A cooperativa conseguiu absorver a produção normal, nós não precisamos parar nenhuma semana, toda essa logística do agronegócio, ela funcionou. Além disso, falar da economia rural e da produção no campo, sem citar agroindústrias, é praticamente impossível. A região oeste, inclusive, representa o maior polo agroindustrial de aves e de suínos do Brasil. Deixou de ser uma produção essencialmente artesanal para se tornar uma produção mais industrializada, integrada com as agroindústrias. Se criou, aqui também foi no oeste de Santa Catarina, foi aqui no estado em que se desenvolveu esse modelo que atualmente é adotado em vários outros estados, em várias outras regiões, da integração, no qual as agroindústrias elas estabelecem um contrato de compra e venda com os produtores. Os produtores eles têm uma garantia de venda e, em troca, as agroindústrias têm uma garantia de fornecimento. Mas pesquisadores e especialistas na área ressaltam que é preciso também entender os dois lados da moeda e buscar aprimorar as relações produtor versus indústria. Em certa medida, ela garante
a permanência na atividade daqueles que conseguem fazer investimentos, que conseguem fazer inversões e aumentar a sua escala de produção, mas, por outro lado, os produtores menos capitalizados, que não têm condição de acompanhar essa evolução tecnológica, aumentar sua escala, melhorar sua tecnologia, colocar equipamentos novos, eles acabam saindo da atividade. Em ano de pandemia e crise hídrica, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural destinou 77,4 milhões para programas do setor agropecuário, melhorias do processo produtivo e também apoio aos agricultores e pescadores. Foram quase 79 mil famílias beneficiadas em todo o estado. Mas, para quem trabalha na área, a impressão que fica é que faltou apoio a longo prazo. Hoje se faz muitas políticas de bombeiro, né? O que são as políticas de bombeiro? É apagar o fogo momentâneo, uma situação momentânea, e não se resolve o problema a longo prazo. Políticas como dar uma infraestrutura de estrada boa é o básico. É básico isso, né? O governo está muito preocupado, entre aspas, mas tudo só se fala nisso. Eu creio que talvez ainda não aconteceu uma coisa mais grave com os produtores, em função do ano passado, e foi um ano que até foi normal, aí, de bons preços, apesar de queda de produção, mas os preços remuneraram, então o produtor até conseguiu guardar alguma coisa e tal. Segundo o vice-presidente da FAESC, o auxílio direto deveria ter sido utilizado de uma forma mais inteligente e poderia ter ajudado o agricultor em tempos de crise. Então é preciso um programa, talvez de zoneamento de produção, alguma coisa, que o governo tire do bolso o dinheiro dele. Mas o produtor, ele não teve essa benesse de receber, porque ele tinha receita, ele estava organizado, e então o produtor ficou sem receber um auxílio direto. A agricultura, como uma atividade essencial, né, ela não parou, né, não houve lockdown para ela, né? Até porque o tempo da agricultura ela é diferente, né, porque ela depende muito mais do clima do zoneamento, né, ou do tempo, porque existe o tempo de plantar, o tempo de cultivar e o tempo de colher, que não é determinado no calendário por nós, e sim pelo tempo. Então, a gente procurou fazer um reservatório maior para absorver a água da chuva, que funcionou muito bem. E para a questão de gado, a gente está armazenando, né? Nós plantamos milho, ele não produziu como deveria, porque faltou chuva também agora, né? Mas é uma reserva. Nós estamos vendo o que produziu de grama, de pastagem que o gado não está consumindo, nós estamos armazenando. E são opções que a gente encontra para se prevenir. Não que talvez sejam os suficientes, porque como não está chovendo muito, também não está produzindo muito. Quem trabalha à frente de entidades do setor afirma que a concentração de produção, por mais que possa afetar os elos tradicionais da agricultura familiar, é sim um caminho para solidificar negócios e fazer frente à crise. Além disso, cada vez mais, a ideia de escala e padronização invade as propriedades. É o caso dessa mudança, da reestruturação do sistema de produção, que faz com que cada vez mais as estruturas sejam concentradas e tenham que ser verticalizadas, ou seja, você tenha menos produtores produzindo mais, a um custo menor, com margens menores, para poder dar conta de atender um mercado cada vez mais exigente. O conhecimento, o estudo e a familiaridade dos produtores com a tecnologia é, de fato, indispensável. Essa é uma forma de aumentar a produtividade, já que existem muitos sistemas que facilitam esse processo. Hoje ninguém mais quer fazer força, né? Às vezes até brinco aqui que a gente é colono, mas a gente nem tem bronze agrícola, a gente nem é queimado do sol, né? Então isso aí é um negócio que tá vindo muito à tona, né? Então
pessoal está fazendo o pessoal ficar aqui, esses investimentos, a tecnologia, a modernização, a facilidade, de certa forma, para produzir. Hoje ninguém quer se judiar, né? E na agricultura o negócio está muito diferente do que era, por exemplo, há 10 anos atrás, né? Para isso, o papel dos créditos rurais oferecidos por entidades governamentais é fundamental. O Estado deveria desenvolver uma estrutura de pesquisa, desenvolver produtos novos. O produtor brasileiro sabe o básico: plantar feijão, plantar milho, plantar puma, criar porco. Então, esses pequenos produtores, se não forem dotados desse conhecimento, de condições de modernização, com tecnologias, com estrutura, dentro de um prazo normal do mundo, de 20 anos, para pagar juros praticamente zero, com armazéns, com rodovias, com estrada. E esse é um estado pequeno, dava para fazer. Na agricultura familiar, a tecnologia também é sobre manter tradições de cuidado com a matéria-prima e reforçar, principalmente, o amor e o manejo pelo solo. Isso deu para perceber muito bem nesse último ano aí, nessa questão da seca, a quem de fato cuida da terra e quem de fato só explora, né? Então isso aí fica muito evidente para frente, essa questão do pessoal cuidar da terra, né? Então isso é um trabalho que a gente já vem fazendo há tempo e só essa seca aí só vem para reforçar essa ideia de que a gente deve manter esse cuidado, né? Falas que só reforçam a necessidade de um agro mais sustentável. Produtor de grão, mas produtor de solo também. É o solo que te sustenta, né? Tem que pensar muito nele, não só tirar dele. Alguns especialistas apontam que o mundo pós-pandemia vai ser dominado pela combinação de 3 S's: saúde, sustentabilidade e sanidade, velhos conhecidos dos produtores. Mas para isso é preciso aprender com o passado, olhando para o futuro, cheio de novos desafios. A força da agricultura de Santa Catarina, ela é muito diversificada, muito tecnificada e vive um momento bastante interessante, porque nós produzimos alimentos para o mundo, né? Onde que Santa Catarina exporta para mais de 160 países, garantia de procedência, com toda a rastreabilidade possível, com sustentabilidade. Eu tenho que ter lá na propriedade uma estrutura organizada, eu tenho que ter vamos falar assim, um planejamento, tanto forageiro, né, planejamento de lavoura, tem que ter um planejamento econômico. A gente precisa ver o nosso produtor mais empresário. Mesmo em cenários incertos, um futuro inteiro se abre diante dos olhos de quem trabalha no campo e faz da agricultura o seu modo de vida. Temo muito pela agricultura familiar, é lógico. Acabar não, sempre tem gente que vai produzir alimento. De uma forma ou de outra, vai produzir em escala, ou vai acabar. Aqueles morros que a gente viu, eu vi morro que era mato, derrubaram o mato inteiro, está voltando tudo o mato de novo. Por outro, esperança, vontade de ficar, de superar. Eu pretendo ficar aqui, se é para sair dessa lida, é para ir em outra lida igual, né? Tipo, é um negócio que eu me identifiquei muito bem e tô feliz aqui. Principalmente pensando no que vem pela frente. Amigos meus, por exemplo, aqui na comunidade, tem muita gente que tá ficando no interior. Estão investindo e estão metendo o peito, né, para fazer o negócio ser viável. Então eu acho que o agronegócio em si está sendo uma boa estratégia de vida, assim, e o pessoal está aderindo muito bem isso aí. E tem bastante gente, de certa forma, ficando no agro. Se for olhar 8, 10 anos atrás, ele era muito, muito mais difícil. Até porque, no fim das contas, mesmo com medo, pandemia, seca, problemas, dificuldades, a arte de plantar é a arte da vida. E para isso, sempre vai ter espaço. Todo mundo gosta um pouco de ser agricultor, né? Você sabe o prazer que é a gente plantar e ver e colher. É uma coisa assim que, no fundo, é uma coisa prazerosa demais. Tu ver a planta crescer, produzir, você vender a tua produção, saber que de uma semente você fez 1000, então é uma coisa boa.